Trabalhar com interface do usuário é uma das coisas que eu mais gosto aqui quando eu estou trabalhando no Bubble. Quando alguns clientes me pedem para melhorar a interface, eu falo, pô, vamos lá, vamos nessa. Porque eu adoro trabalhar com interface do usuário. E no vídeo de hoje eu vou te trazer um guia completo da nova responsividade do Bubble. Ficou sensacional como você pode trabalhar com ele, a rapidez que você pode modificar as coisas e a facilidade de ajuste de telas, tá? Então, fica comigo. Se você é novo aqui no canal, ainda não me conhece, meu nome é Gutenberg e aqui no Mundo No Code eu te trago todas as semanas dicas e tutoriais de como desenvolver aplicações web utilizando o Bubble, tá? O Bubble e também tem sobre o Flutterflow. Se você não é inscrito no canal, não esquece, já vai se inscrevendo aí, deixa o seu like, ativa o sininho para qualquer notificação, toda vez que eu subir um vídeo novo, o YouTube te avisa, tá? Mas se você não quiser que o YouTube te avisa, eu posso te avisar. Tem um grupo no Telegram aí, no canal do Telegram. Toda vez que eu solto um vídeo aqui no YouTube, é lá onde eu solto em primeira mão, tá? Então, fica aí com o vídeo, fica até o final. Esse é um guia bem completo, tá? É um guia sobre eu fiz uma pequena app de cinema, tá? Um aplicativo para cinema, onde eu ensino basicamente os conceitos básicos aí sobre a nova responsividade, como você utilizar a seu favor no desenvolvimento, tá? Então espero que goste, assista até o final, tá? E não esquece, deixe no comentário abaixo o que é que você gostou, o que você achou, se gostou e se quer que eu continue essa série, tá? Então curte aí, fica até o final. Fala galera, vamos lá, vamos começar aqui nossa aula de responsividade. Vamos... Eu já estou baixando aqui algumas imagens. Eu vou fazer aqui, nossa aula de responsividade, um aplicativo mobile para cinema, tá? Eu peguei de inspiração esse aplicativo aqui que eu encontrei no Behance, tá? Esse layout aqui. E vamos lá, vamos na massa. Eu já peguei algumas imagens e as fontes, tá? As cores, eu já coloquei aqui as cores utilizadas. Então, vamos lá. Vamos, primeira coisa aqui, um background, vamos colocar logo a cor dele, né? Que é esse preto aqui, tá? Beleza. Agora vamos lá. Primeiro de tudo, eu já coloquei a página na responsividade, tá? Na nova responsividade. Perdão. Beleza. Vamos lá. Primeira coisa, vamos colocar o layout dessa página como coluna, tá? Deixa ela como coluna que a gente quer distribuir assim. Eu vou colocar aqui um grupo. Esse grupo está como fixo, eu não quero como fixo, eu quero como linha. Desmarca isso aqui, coloca aqui como 0. Vou deixar ele no infinito, tá? A altura eu vou botar menor aqui, vou colocar 50. Aqui dentro vamos colocar aqui um ícone. Vou colocar esse ícone aqui. Aqui na linha a gente vai colocar o layout, né? Colocar no ícone, na verdade. O layout aqui no meio, tá? Se quiser, a gente pode dar um pad aqui nesse grupo, para a gente começar ele, para o ícone não ficar colado aqui na borda, tá? Então a gente vem aqui no pad, vamos colocar aqui 15, tá? 15 na esquerda e 15 na direita. Beleza, veja que ele já afastou aqui um pouco, né? Tranquilo. O ícone, eu vou colocar aqui, ver se tem algum menu aqui. Vamos procurar aqui. Um menu, pode ser esse. Beleza, você remove aqui o estilo dele, tá? Remove o estilo, vamos pegar a cor, aquela cor nossa lá que a gente trouxe de lado da nossa inspiração aqui. Aqui agora, vamos colocar um texto, eu vou colocar o título aqui do nosso app, eu vou selecionar uma fonte, não vai ser a mesma fonte, tá? Eu vou colocar aqui um Poppins, a cor é o vermelho, né? Padrão. Você vem em layout, coloca ele aqui também, ó, o alinhamento vertical centralizado. Volte em aparência, vamos centralizar o texto também e centraliza o texto na vertical, tá? Isso, ele vai ficar assim. Agora, você vem aqui no layout, deixa eu ver o que é que ele tem aqui mais. Só isso mesmo, beleza. Vamos colocar esse aqui, não quero isso fixo, tá? Para ele vir tomar toda a tela aqui, o restante que falta. Vou dar só... Não, vou deixar assim mesmo. Aqui ele tem 15 para cá, né? 15 para cá. Se a gente vir aqui em responsividade, a gente vai ver aqui, ó, que ele está ficando
bem centralizado aí. Ó, beleza. Bacana, vamos lá. Eu coloquei como... O nome é o seu nome aí, né? Vou colocar aqui, cinema mudo. Foi o que eu coloquei ali no aplicativo. Não lembro o nome, não tô sem criatividade para nome, tá, galera? Mas vamos lá. Vou deixar assim no bold. Aqui a gente já criou o nosso header aqui. E agora vamos criar um novo grupo aqui embaixo, tá? Você somente clica e cria esse grupo aqui dentro. Vamos renomear aqui esse grupo para grupo Hero, põe assim. E o layout, altera ele também, né? Como coluna. Retira aqui de fixo, aqui como 0. Alinhamento aqui na central, ele vai ficar completo, mas você pode botar centralizado, não tem problema. Aqui dentro ele tem o que? Um texto, né? O que tá passando agora no cinema, né? E a lista de filmes. Então, beleza, vamos lá. Aqui vamos copiar esse texto aqui, colar aqui dentro. Vamos dar o mesmo padding aqui para ficar igual ali, tá? 15 aqui, 15 aqui. Beleza. Aqui não ficou porque esse espaço aqui, né? Então vamos fazer o seguinte. Duplica esse menu aqui, põe lá do outro lado e agora dá um hide nele, tá? Dá um hide nele, que agora vai ficar centralizadozinho. Vamos guardar aqui, pronto, beleza, está centralizado, tá vendo? Eu vou dar agora só um espaço aqui, de imagem, tá? Uma imagem de 25 aqui, beleza. Aqui vai ser um pouco maior e branco, né? A gente quer ele branco aqui agora e com 24. Vou colocar assim, veja agora. E aqui embaixo a gente vai trazer a lista de filmes que está passando agora, né? E para isso a gente precisa criar a nossa primeira tabela aqui no aplicativo. Então vamos lá em data. Você vai vir aqui em data, botar assim, filmes, criar. E aqui agora a gente vai criar o que? Botar um nome, que é o nome do filme, né? A descrição, contexto. Vamos colocar aqui um trailer. Vai ser um texto, que a gente vai buscar uma URL do YouTube, tá? E uma capa, né? A capa, vou botar assim, ó, capa horizontal, tá? Capa horizontal, que vai ser do tipo imagem. E uma capa vertical, que é do tipo imagem também. Acho que por hora a gente só precisa disso por enquanto, tá? Pra gente fazer a nossa aula aqui é mais de design, não de criação do aplicativo em si mesmo. Então vamos lá, vamos colocar o nosso grupo repetidor aqui agora. E aqui agora é o seguinte, a gente vai puxar aqui o que? Duas search for filmes, e ele é do tipo filmes, tá? O layout, a gente retira esse layout aqui, coloca como linha, vamos colocar ele como linha aqui, centralizado, e retira aqui o máximo, tá? Veja que nosso grupo aqui, ele tá com os 15 aqui, né? Vamos retirar ele, porque a gente não quer, eu quero que esse grupo repetidor, ele fique cortando aqui, tá? Então vamos lá. Eu vou colocar aqui, ele só vai ter uma linha, tá? E colunas, a gente agora vai colocar ele dinâmico, tá? Vou colocar aqui como 200, coluna como 200. Acho que 220 fica melhor. Aí, 220. Beleza. Aqui dentro do nosso grupo repetidor, eu vou colocar um outro grupo, tá? Vou colocar um outro grupinho aqui. Vamos centralizar ele. Beleza. Não vou colocar ele fixo, eu quero ele como coluna. A largura pode ser total aí, tá? A gente só precisa dar aqui um padding de 5 aqui. De 5. Beleza.
Dentro desse outro grupo, eu vou criar um novo grupo, tá? Centralizado, e ele como coluna também. Centralizado aqui, e agora ele total. Veja que ele ficou um espacinho aqui, tá vendo? E não quero dar o fit também, quero que ele venha completo até o final aqui. Se quiser a gente pode até botar no outro grupo também aqui, ó. 5 embaixo e 5 em cima de padding, tá? Pra gente ficar esse espaço aqui, ó. Esse é o grupo, esse é o grupo delimitador, tá? Nesse grupo a gente vai trazer nossas imagens, tá? Então vamos lá. Aqui nesse grupo eu vou colocar nossa informação, né? Ela vai ser o que? Vai ser o Current Sales Filmes. Que ela é do tipo que? Tipo filmes. Então, vamos lá. Vamos continuar aqui. Isso aqui agora vai ser o que? Vai ser Parent Group Filmes, capa vertical. Isso aqui é do tipo filmes. Como é que foi aqui? O que ocorreu? Parent Group Filmes. Galera, eu tô mexendo na informação, né? A gente não quer informação. Tá certo, Parent Group Filmes. Beleza. Agora, o background. A gente quer colocar um background aqui. Vai ser dinâmico, né? Você vem aqui em dinâmico. Parent Group Filmes, capa vertical. Tá? Beleza. Vamos dar uma olhada como é que tá ficando isso aqui. Primeiro, vamos vir aqui em App Data. Aqui nessa aba App Data é onde você cria os dados, tá? Então aqui, ó, All Filmes, vamos criar uma nova entrada aqui. Vamos colocar aqui um título, Doutor Estranho. Doutor Estranho no multiverso da loucura. Vamos pegar essa capa aqui. Eu já peguei alguns posters aqui, tá? Vou colocar ele aqui. Vamos colocar a horizontal aqui também, que a gente vai precisar, né? Essa aqui. Vamos lá. Criar. Ele já vai criar ali o nosso dado. Vamos criar outro aqui. Vou colocar aqui o Batman. Opa. Batman não, é Pokémon, é. Batman. Beleza. E a horizontal. Ah, tá aqui. Beleza. Vamos criar mais um aqui só. Peguei aqui Homem-Aranha. Homem-Aranha sem volta para casa. Beleza, galera. Vamos agora, vamos dar um preview aqui e ver como é que tá ficando. Vamos colocar no modo mobile, né? Ó, veja que ele tá ficando, como é que ele tá ficando aqui, tá? Ele deu o espaçozinho aqui que a gente colocou, tá? Se a gente quiser colocar um espaço melhor, a gente vem aqui no grupo aqui de fora, tá? Vamos vir em layout. E aqui você coloca aí 10. Vamos colocar 10 aqui. 10 e 10. Beleza, vai ficar assim. E agora, vamos vir no grupo repetidor e vamos retirar essas linhas, tá? Você vem aqui, remover o estilo. Coloca aqui, não. Vamos ver como é que tá ficando. Ele tá assim, tá? Vamos tratar um pouco melhor aqui. Vamos colocar um roundness na imagem. Coloquei de 5. Beleza. Agora vamos criar a nossa seção de baixo, tá? Eu vou deixa eu ver como é que ele faz aqui. É somente um
um em breve, né? Vamos lá. Eu vou simplesmente duplicar esse grupo. Ctrl D, tá? E vamos colocar assim, em breve. Esse texto é aqui. Vamos dar um espaço aqui de 20. Vou diminuir essa fonte para 18. Aqui não tem esse grupo repetidor, né? Quer dizer, na verdade tem, só que a gente pode criar uma outra tabela de em breve, tá? E eu vou só alterar o layout, vou deixar os filmes também, não tem necessidade de a gente criar outra tabela, tá? Eu vou só alterar o layout aqui. Ele vai ser uma linha, beleza? E que eu vou aumentar agora para 250. Nosso grupo, agora eu vou colocar ele, esse aqui eu não vou colocar em linha mais, tá? Vou colocar como coluna, porque agora eu consigo puxar isso aqui para o meio, tá? Cadê? Esse aqui tá dinâmico, né, galera? Vamos fazer o seguinte, deixa eu ver como é que ele tá aqui. Ele só tá exibindo um mesmo, cara. Então não vamos colocar grupo repetidor. Eu vou colocar somente um grupo aqui. Esse grupo vai ficar centralizado, tá? O tipo de container vai ser do tipo coluna, centralizado. Desmarca o fixo. Coloco um 0 aqui. E aqui eu vou deixar ele sempre com 90%. Tá? E agora eu vou aumentar isso aqui para 220. O mínimo dele vai ser 220. Retiro o fit ali. Agora aqui eu vou colocar um novo grupo aqui dentro, onde ele vai ficar centralizado. E ele aqui está como coluna, não, eu quero como linha esse grupo. Eu quero deixar ele centralizado aqui. Isso. E retira ele. Retira ele aqui de fixo. Beleza. Vamos colocar agora aqui mínimo 0. E o máximo disso aqui, vamos colocar aqui com 250. 250. 280. Tá bacana. Vamos remover o estilo. Colocar um roundness aí de 5. Vem em layout. Coloca aqui centralizado. Para ele vir para o centro aqui, tá? Beleza. Aqui é onde vai vir aquela nossa imagem. Aqui eu vou já trazer a imagem direto, tá? Mas a gente pode trazer do banco de dados. Como eu fiz aqui com o grupo repetidor. Vou vir a imagem, vou buscar essa imagem. E eu vou pegar essa aqui de novo. Beleza. Ele tá ficando assim. Vamos dar uma olhada aqui agora. Beleza. Tá ficando com uma cara boa, hein? Agora vamos fazer o seguinte. Esse grupo e esse grupo é o grupo inicial, tá? Porque a gente vai fazer um SPA aqui. Quando você faz aplicativos mobile aqui no Bubble, com cara de mobile, né? Porque não é nativo, é mobile. Você precisa trabalhar com grupos. Você não pode trabalhar com páginas, tá? Então vamos lá. Aí você vai agrupar isso aqui como coluna. E agora eu vou chamar isso aqui de grupo inicial. Beleza. Grupo inicial. Agora eu vou duplicar esse grupo inicial aqui. Então vou criar outro grupo aqui embaixo, tá? Criar um grupo aqui embaixo. Esse vai ser um grupo descrição, tá? Vim em layout, centralizar. Ele vai ser como coluna. Centralizar, retira. Põe 0, tá? Beleza. Vamos ver aqui agora. O que é que ele tem na descrição? Ele vai ter aqui a setinha com uma imagem do filme e o nome, né? Vamos lá, vamos recriar isso aqui. Aqui nesse grupo, a descrição,
Todos a gente colocou com pad, né? Então vamos colocar aqui um pad nesse grupo aqui também, de 10, na direita e na esquerda. E aqui dentro vamos criar um ícone. Vou procurar uma setinha aqui para voltar, né? Aqui. Remove o estilo dele. Vamos colocar branco. Ele está bem grande, hein? 35. 35. Essa setinha não tá legal, cara. Tem outra setinha mais bonitinha aqui. Acho que não tem, não. Se você é novo aqui no Bubble, tem outra biblioteca, tá? Tem o Ionic Icon, que é muito bom também. E tem o do Google também, que tem outras variações aqui de ícones. Aí você pode vir aqui em plugins, adicionar plugin, coloca assim, Ionic, aí ó, Ionic Elements. Traz ele, vou retirar isso aqui e colocar o Ionic. Aí tá aqui, ó, ele aparece aqui, Ionic Icon. Vamos colocá-lo aqui. E tá aqui a setinha que eu tanto queria. Vamos lá, vou colocar aqui 40 por 40. 40 por 40 tá bom, dá pra dar um clique legal aí. Bem, vamos lá. Aqui dentro eu preciso criar um novo grupo, tá? Preciso criar um novo grupo onde eu vou exibir a imagem. Essa setinha vai ficar dentro do grupo agora. Esse grupo vai ser do tipo, tá como linha mesmo. Retirar que ele não é fixo. Colocar aqui como 0. E beleza, vou aumentar aqui um pouco a altura, 200. Eu vou retirar o padding desse grupo, porque não vai ficar legal ali. Preciso que o grupo venha até o final, porque veja que a imagem vem até o final. O que a gente vai fazer é dar um espaço aqui, uma margem desse ícone, 10. Isso. E aqui agora tem uma coisa. Esse grupo, ele vai exibir o quê? Ele vai exibir a descrição de cada filme. Quando você clicar lá, você quer enviar informações para esse grupo. Então o grupo precisa ter um tipo de conteúdo. Como é que você faz isso? É aqui, ó. Tipo de conteúdo. Vai ser o quê? Filmes, tá? E a fonte a gente vai enviar para ele, tá? Já já a gente chega lá. Beleza. Agora a gente já tem a imagem aqui, né? Vamos criar aqui um texto. Vamos alterar aqui esse grupo para align to parent, tá? E agora vamos colocar aqui um texto. Esse texto vai ficar aqui. Ele agora é branco. Vamos colocar aqui com 18. Poppins, tá? Que eu estou utilizando, só que agora com uma mais densa, tá? Centralizado. Isso aqui agora vai ser alguma coisa, né? A gente precisa dizer a fonte de dados que está vindo essa informação. Vai vir de onde? É do tipo filmes, parent groups filmes. Então isso aqui a gente vai trazer o que? Parent group filmes, nome. Beleza. Outra coisa que a gente precisa é a gente agrupa esse texto aqui, tá? Agrupa ele como linha, pode ser como linha ou como coluna. E não vamos deixar ele fit, tá? Vamos deixar esse texto aqui centralizado. Opa, esse aqui mesmo. O nome no meio. Vamos aumentar aqui um pouco essa altura. Vou botar aqui 60. E aqui agora a gente vai colocar nesse grupo um gradiente, tá? Você coloca um gradiente nele. Por que esse gradiente? Porque veja que aqui, ó, ele tem um certo gradiente aqui entre o nome e o final da imagem. Então vamos tentar recriar esse efeito aqui. Vamos lá.
Vamos colocar aqui um preto. Aqui, esse mais cinza aqui. Aí você vai colocar um 20 por um 30 aqui. Ainda não ficou legal. Vou colocar aqui 7. Não quero quase que fique marca, tá? A gente pode botar uma cor intermediária também. Vou botar um preto aí. 10. Bem, acho que vai dar conta, tá? Vamos tentar reconstruir logo tudo, depois a gente volta. Bem, aqui vai ter aqui seriam categorias, né, do filme, a duração, que a gente não criou lá na tabela, tá? E aqui um review também, que a gente não criou, mas se você quiser a gente vai criar aqui. Você vai vir aqui em plugins e vai procurar aqui Star. Aqui ó, Bootstrap Star. Você instala, ele é do Bubble mesmo, tá? E aqui a gente vai colocar, cadê? Você procurar, cadê o Star? Aqui, Star Rating. Vamos colocar ele aqui embaixo. Next. Eu quero ele dentro desse grupo aqui. Ah, não pode, senão aqui mesmo. Centralizado. E as nossas cores vão ser o quê? Ela vai estar assim, Rating Color, vai estar aqui vermelho. Eu vou colocar vermelho só para a gente visualizar. Beleza. E agora vem a descrição do filme, né? Vamos lá. Aqui vem a descrição do filme aqui embaixo. Eu vou copiar isso aqui, colar aqui fora. Centralizado. Eu vou diminuir essa fonte. Não quero ela mais. Vou colocar ela regular aqui. 16. A sinopse, tá? Aqui agora eu vou duplicar esse texto. E agora eu vou selecionar os dois textos. Clicar com o botão direito e agrupar como coluna. Esse grupo vai ser o grupo descrição. Não quero ele fit, mas eu quero um padding aí, pelo menos 20, tá? Vou colocar ele alinhado à esquerda. Retira aqui que ele não é fixo, esse texto. Os dois, tá? Beleza. Esse grupo não precisa ter um mínimo aqui, a gente pode botar um mínimo de 80. E aqui agora a gente vai trazer a descrição. Eu vou diminuir um pouco a fonte aqui, colocar 12. Beleza. Beleza. Eu vou pegar aqui uma descrição e volto agora. Pronto, galera, peguei aqui as descrições, tá? Já peguei as descrições de alguns filmes. E agora vamos ver como é que a gente passa dados aqui agora para esse grupo, né? Esse aqui é o grupo do filme, tá? Lembrando sempre de colocar os grupos, o mínimo 0 ou 320. Coloca 320 aí, que é o mínimo de uma tela aí do mobile. Lembre-se de fazer isso, colocar todos os grupos aí, ó, 320 ou 0, tá? Beleza. Vamos terminar isso aqui, né? Aqui vai ter os artistas, né? E abaixo tem a data do nosso que você quer selecionar para fazer sua reserva. Beleza, vamos lá. Vamos colocar aqui abaixo um botão. Esse botão está dentro desse grupo, ele tem um padding. Vamos colocar aqui, ele não tem largura fixa. Você remove aqui o estilo, a nossa cor vermelha, tá? Eu vou deixar ele assim, acho que ficou bacana. Vou colocar aqui, reservar. Beleza. Esse fundo aqui agora, que é o nosso grupo filmes, né? A gente precisa trazer, remover o estilo, tá? E
uma imagem. A imagem vai vir de onde? Vai vir do Parent Group Filmes. Vamos botar a capa horizontal, tá? O layout dele, você observar, beleza? Vamos colocar aqui também. Agora vamos criar a nossa interação, tá? Quando a gente clicar, eu vou colocar no grupo inteiro, tá? Não vou colocar só na imagem. Eu vou criar aqui na página, clica 2 vezes no aplicativo, você vai vir aqui no izinho, no Inspector, tá? E vamos criar um novo Custom State. Eu vou chamar de navegação. Navegação. Você pode chamar do nome que você quiser, tá? Que é do tipo texto. Beleza. Criar o tipo texto aqui. E agora, vamos vir aqui no nosso grupo. Você vai vir iniciar workflow. E a gente vai vir Elements Action, Set State. Você vai vir aqui Index. Aqui é onde está criado o nosso Custom State. A gente criou na página, tá? Navegação. E vamos dizer assim, descrição. Opa. Então, reserva. Reservar. Reserva. Beleza? E agora nós vamos colocar aqui nesse grupo, onde a gente, que é o grupo descrição, tá? Seleciona ele aí, o grupo descrição. A gente vai vir em condicional. Você vai retirar aquele aqui, ó, que ele não vai ficar visível quando a página carregar. E vamos colocar um condicional. Quando, aí você digita index, que é onde está criado o nosso custom state, navegação for reserva, aí esse elemento vai ficar visível. Marca essa caixinha aqui, tá? Vai ficar visível. E esse grupo, selecionar o grupo, vamos colocar condicional. Quando o index navegação não for, vamos botar assim, home, porque a gente vai colocar para ele ficar visível só quando for home, tá? Então vamos lá. Quando ele não for home, ele não fica visível. Beleza? Então vamos colocar aqui, esqueci de uma coisa. Seleciona o grupo novamente, retira aqui que ele não vai ficar visível quando a página carregar, tá? A gente vai forçar isso. Você vai vir aqui, quando a página carregar, aí você vai vir em Elements Action, Set State, Index, Navegação, Home. E a gente vai poder exibir o nosso, esse grupo aqui inicial, tá? Vamos ver se está funcionando. Outra coisa antes de ver se está funcionando, vamos colocar aqui na setinha, tá? Para a gente voltar. Iniciar o workflow. A gente vem Elements Action, Set State, Index, Navegação, Home. Pronto, agora vamos testar. A gente esqueceu de marcar visível. Vem no grupo inicial. Ó, ele não está visível, tá vendo? Então, marca aqui a caixinha, não esquece. Não faça como eu. Is not now. Is home. Quando ele for home, a gente deixa ele visível. Carregou. É home. Agora ele está visível. Tá? Se eu vim aqui, clicar aqui, veja que ele veio para cá. A gente tem que marcar aqui. Por que ele ficou? Veja que quando eu clico aqui, ele fica aqui embaixo. Que a gente tem que dar um collapse, tá? Collapse. Você vem no grupo novamente. Selecionar o grupo certo, tá? Em layout e marca essa caixa aqui, ó, collapse, tá? E agora ele vai funcionar. Vamos lá. Quando eu vou arrastar aqui e colocar aqui Spider-Man, veja que ele veio para aqui para cima, né? Tá. Então vamos lá. A gente deu o set state, mas você viu que não apareceu nada aqui, né? Não apareceu informação nenhuma. Então o que é que a gente tem que fazer? Bem, a gente tem que vir aqui no grupo. Opa, não é aqui. Aqui no grupo, onde a gente colocou a ação, iniciar o workflow.
A gente deu o set state, mas agora a gente precisa enviar para o grupo as informações. E como é que a gente faz isso? A gente faz no Elements Action display data, tá? Você vai dar um display data aonde? No grupo descrição, tá? Que é o grupo grande lá. Qual a informação que você quer exibir? O Current Sales Filmes, tá? O filme da célula atual. Você quer enviar aquela informação para aquele grupo. Então vamos lá. Bota aqui Homem-Aranha. Bem, ele já trouxe aqui Homem-Aranha sem volta para casa. Já trouxe a nossa descrição, tá? Vamos ajustar ali agora o nosso grupo aqui. Vou colocar aqui uma margem aqui de 20, tá? Da descrição. Aqui também. Se você quiser vir colocar diretamente aqui, ó, no grupo, você vem aqui, ó, aplicar um gap, tá? E aí você bota aqui de 10. Entre cada linha ele dá um espaçamento aí de 10. Beleza. Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Veja que ele já trouxe aqui a imagem. Agora veja que ficou bagunçado aqui, né? É justamente aquele degradê que a gente colocou lá que não ficou legal. Então vamos trabalhar ele aqui um pouquinho mais. Vai vir aqui no degradê. Coloca aqui 20. E aqui 15, 30. Vamos ver como é que ficou aqui. Doutor Estranho. Acho que ele ficou aparecendo um pouquinho aqui ainda, né? Porque ele tá aqui cor aqui. Vou colocar um preto. Bem, já tá ficando um pouco melhor, né? Dá pra ficar melhor ainda. Preto. Preto. Intermediário de 20. Bem, tá melhorando. É só você ir ajustando isso aí que você vai conseguir para ficar legal isso aqui, tá? Você vai ajustando de acordo com o que você vai observando aí, tá? Deu um branco aqui, galera. Mas vamos lá. Voltou aqui, ele volta ao normal. Ele veio o Batman aqui já, tá vendo? Ele traz toda a descrição. Iria trazer os reviews se tivesse, né? A gente pode voltar aqui. Homem-Aranha. Eu não coloquei. Vamos colocar no Homem-Aranha ali algo. Cadê Homem-Aranha? Vou colocar a capa horizontal aqui. Eu não peguei capa horizontal dele. Vou botar esse Doutor Estranho aqui. Bem, tá aqui. Seria algo do Homem-Aranha, né? Mas não salvei essa imagem. Mas é assim. Essa aula já deu pra gente ver muita coisa aqui sobre design na nova responsividade. Vamos criar aqui agora o nosso menuzinho aqui. Vamos lá. Ele tem menu, na verdade a próxima página é de reserva, né? Mas eu vou criar aqui o menu lateral, tá? Então vamos lá. Antes do menu lateral, vamos criar o nosso tab bar aqui, né? Embaixo. Vamos lá. A gente vai criar aqui ele só tem nesse grupo, né? Ele só tem nessa página, aqui ele não tem. Então vamos lá. Nós vamos criar aqui agora um floating group. Você vai posicionar ele lá embaixo, tá? Bottom. E vou colocar uma altura aqui. Ele vai ser como linha. Não vai ser fixo, tá? Mínimo 320. E uma altura aí de 60. Beleza, ele não tem cor, né? Não tem a cor. Na verdade tem um degradê aqui nessa imagem, né? No fundo tem uma imagem e tem uma cor. Interessante isso também. Vamos aqui pegar aqui agora um ícone. Colocar aqui nesse floating group. Assim, home. Diminuir ele para 50 por 50. 40. 50 é muito grande. Por 40.
Centraliza ele na linha. Ele fica vermelho quando está setado, né? Então vamos criar essas interações também. Condicional aqui, ó. Quando o index navegação for, aí você bota home. Aí a cor do ícone vai ficar vermelha, tá? Eu vou duplicar esse ícone e agora eu vou agrupar os dois, tá? Agrupa como linha, novamente. E agora aqui nesse layout da linha de fora, a gente centraliza no meio, tá? E nessa outra linha, seleciona a linha toda. Agora a gente vai dar um espaço entre, tá? Eu não quero o fit. Vamos agora só colocar aqui uma largura máxima dessa linha aqui. Vamos colocar aí 250. 250 acho que é pouco. 280. Beleza, 280. Porque o mínimo é 280. Vamos colocar aí um máximo de 420. Beleza, ficou bacana. E vamos colocar esse espaço assim, que fica melhor. Duplica os dois. Aqui ele colocou um ticket. Eu acho que eu não vou ter esse ícone aqui. Ticket, não tem. Vamos colocar algo parecido aqui, tá? Isso assim. Esse aqui é quando for reserva. Entendeu? Quando o custom state for reserva, esse aqui vai ficar vermelho, tá? Pra gente simbolizar que é aquela cor que tá, que é aquela aba que tá visível no momento. A cor vai ser essa aqui, não, é essa aqui. Vamos dizer que essas cores eu peguei de lá do projeto do Behance, tá? Isso. Beleza. E esse último é uma busca, né? Esse último é uma busca. Esse aqui vai ser assim, busca. Busca, tá? Só mudar aí. Eu não fiz a página de busca, mas tudo bem. Vamos ver como é que está ficando. Já temos aí 40 minutos de aula, já tá bem bacana essa aula. Já deu para vocês aprenderem muito aí sobre a nova responsividade. Aqui, veja a nossa tab bar como é que ficou. Ó, como é que ela ficou embaixo, realmente certinho aqui, tá? Na página, a gente pode vir aqui no layout e retirar o mínimo aqui, ó. Eu deixei o mínimo de 3000, que era para poder construir, tá? Para ele ficar grande para construir, mas você bota aí com 800, tá? Pode pôr com 800 aí. Opa, ficou 8000. 800 o mínimo, tá? Que agora ele vai retirar aquele espaço lá de baixo, tá vendo? Você pode até botar aí como mínimo 0. Porque ele vai respeitar todos os elementos, tá? Aqui é porque tá no modo... Isso. Beleza, se eu clicar aqui, ó, veja que ele já veio para a nossa tela. Ele mudou aqui a nossa tab bar, tá? Se eu voltar, ele volta também. E espero que tenham gostado. Essa aula de design aí. Se vocês quiserem que eu continue esse aplicativo, deixem aí nos comentários. Me falem o que é que vocês querem que eu faça mais aqui, que eu estou aqui à disposição de todos, tá? Então valeu, mais uma vez, muito obrigado e até a próxima, galera.